A Primeira Guerra Mundial foi um marco. Ela inaugurou o século XX como o primeiro conflito verdadeiramente global da história. Seu legado foi profundamente traumático, deixando uma geração de jovens marcada pelos horrores da guerra. As trincheiras, especialmente na frente ocidental, se tornaram símbolos de carnificina, resultando em um assombroso número de 10 milhões de vítimas fatais. Neste vídeo, o Curioso te explica em detalhes todos os aspectos da Primeira Guerra Mundial. Então, já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e se prepare para embarcar nesse mar de horrores e conflitos. Para entender os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, é de suma importância entender o que aconteceu antes e o que a desenrolou. No século XIX, as principais potências europeias mantiveram um equilíbrio de poder conhecido como o Concerto da Europa. Mas esse equilíbrio foi desafiado após 1848. O declínio do Império Otomano, o isolamento britânico e o fortalecimento da Prússia sob Bismarck foram alguns dos fatores desse desequilíbrio. A Guerra Austro-Prussiana, em 1866, estabeleceu a hegemonia prussiana na Alemanha, e a Guerra Franco-Prussiana, de 1870-1871, consolidou os estados alemães em seu Império Alemão sob liderança prussiana. Para isolar a França e evitar uma guerra em duas frentes, Bismarck negociou acordos com a Áustria, Hungria e a Rússia, como a Liga dos Três Imperadores. No entanto, preocupações austríacas sobre a influência russa nos Balcãs levaram à dissolução da Liga. A Alemanha e a Áustria-Hungria formaram a Aliança Dual em 1879, que se tornou a Tríplice Aliança com a adesão da Itália em 1882. O objetivo de Bismarck era isolar a França e garantir que os três impérios resolvessem suas disputas. O Tratado de Resseguro entre Alemanha e Rússia, que substituiu a Liga dos Três Imperadores, visava manter a neutralidade se a França ou a Áustria-Hungria atacassem. No entanto, após Guilherme II assumir o poder em 1890, a Alemanha não renovou o Tratado de Resseguro. A França aproveitou essa oportunidade e formou a Aliança Franco-Russa em 1894, seguida pela Entente Cordiale com a Grã-Bretanha em 1904. Esses acordos não eram alianças formais, mas resolveram disputas coloniais e aproximaram a Grã-Bretanha e a Rússia da França. Após a criação de um Reich unificado e a aquisição da Alsácia-Lorena, a Alemanha experimentou um milagre econômico e um crescimento industrial significativo. Isso levou o almirante Alfred von Tirpitz a buscar a expansão da Marinha Imperial Alemã, desafiando a supremacia naval britânica. Wilhelm II apoiou essa ambição e, influenciado por estrategistas navais como Alfred Thayer Mahan, buscaram competir com a Marinha Real Britânica para projetar poder global. Essa corrida armamentista naval anglo-alemã foi impulsionada por fatores emocionais, como a admiração de Wilhelm pela Marinha Real e seu desejo de superá-la. Embora Bismarck tenha enfatizado a necessidade de evitar antagonizar a Grã-Bretanha, a competição naval se intensificou com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, que deu aos britânicos uma vantagem tecnológica. Em 1911, o chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg reconheceu a derrota, redirecionando os gastos da Marinha para o exército. Além disso, a preocupação com a recuperação russa após a Guerra Russo-Japonesa de 1905 e a Revolução subsequente levou a uma expansão significativa das ferrovias e infraestrutura na Alemanha, financiadas pela França.
As potências europeias aumentaram seus gastos com defesa de 1908 a 1913, levando ao aumento das tensões na Europa. A questão nacionalista mais complexa surgiu nos Balcãs, uma região no sudeste da Europa, no início do século XX. Nessa época, os Balcãs eram em grande parte controlados pelo Império Austro-Húngaro, que enfrentava dificuldades devido à presença de várias nacionalidades e movimentos separatistas em seu território. A tensão predominante nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, em uma disputa sobre o controle da Bósnia. Os sérvios buscavam a formação da Grande Sérvia e, portanto, almejavam anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia havia sido oficialmente incorporada à Áustria-Hungria em 1908. Esse movimento nacionalista sérvio era apoiado pela Rússia, que promovia o pan-eslavismo, uma ideia que preconizava a união de todos os eslavos sob a liderança do czar russo. Em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque austríaco Francisco Fernando a Sarajevo, um grupo de 6 assassinos, pertencentes ao movimento iugoslavista Jovem Bósnia, planejou seu assassinato. Uma tentativa inicial de ataque com uma granada falhou em atingir o alvo, resultando em ferimentos em pessoas próximas. No entanto, cerca de 1 hora depois, quando Francisco Fernando retornava da prefeitura de Sarajevo em direção ao hospital para visitar os feridos da tentativa de assassinato, o comboio tomou um caminho que passou perto de um dos assassinos, Gavrilo Princip. Usando uma pistola, Príncipe disparou e matou Francisco Fernando e sua esposa Sofia. Inicialmente, a reação pública na Áustria-Hungria foi branda e quase indiferente. No entanto, o assassinato do herdeiro do trono austríaco teve implicações políticas significativas, sendo comparado pelo historiador Christopher Clark ao impacto do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, reconfigurando a dinâmica política em Viena. O assassinato do arquiduque desencadeou um mês de intensas negociações diplomáticas entre as principais potências europeias, incluindo Áustria-Hungria, Alemanha, Rússia, França e Reino Unido, o que ficou conhecido como a Crise de Julho. A Áustria-Hungria, desejando encerrar a influência sérvia na Bósnia, entregou à Sérvia o Ultimato de Julho, uma lista de demandas projetadas para serem inaceitáveis e provocar um conflito. Quando a Sérvia concordou com a maioria das demandas, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. O Império Russo, apoiando os sérvios e desejando conter a Áustria-Hungria nos Balcãs, ordenou uma mobilização parcial no dia seguinte. O Império Alemão, ansioso para aplicar seu plano Schlieffen, que previa uma rápida invasão da França antes de enfrentar a Rússia, mobilizou-se em 30 de julho de 1914. A França, resistindo à pressão militar para uma mobilização imediata, recuou suas tropas 10 quilômetros da fronteira para evitar incidentes. Somente em 2 de agosto de 1914, quando a Alemanha invadiu a Bélgica e atacou as tropas francesas, a França iniciou sua mobilização. O Reino Unido declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914, após a resposta insatisfatória ao ultimato britânico, exigindo que a Bélgica permanecesse neutra. A estratégia das potências centrais foi prejudicada por falta de comunicação eficaz. O Império Alemão prometeu apoiar a invasão da Sérvia pela Áustria-Hungria, mas havia interpretações divergentes do que essa promessa significava. Planos de mobilização que foram revistos no início de 1914 não foram submetidos a exercícios práticos. Os líderes austro-húngaros acreditavam que a Alemanha protegeria o flanco norte contra a Rússia.
Por outro lado, a Alemanha imaginava que a Áustria-Hungria concentraria a maioria de suas tropas contra a Rússia, enquanto a Alemanha lidaria com a França. Essa confusão levou o exército austro-húngaro a dividir suas forças entre as frentes russa e sérvia. Além disso, o chanceler alemão da época, Bethmann, aparentemente inadvertidamente, revelou os planos alemães de invadir a Bélgica, a Grã-Bretanha, ao propor que a Grã-Bretanha mantivesse sua neutralidade em troca da garantia de que a independência da Bélgica seria respeitada. Em 12 de agosto de 1914, a Áustria-Hungria iniciou uma invasão na Sérvia, travando as batalhas de Ser, também conhecida como Jadar e de Kolubara. No entanto, os ataques austro-húngaros nas 2 semanas seguintes resultaram em grandes perdas e marcaram as primeiras vitórias aliadas na guerra. Esses eventos frustraram as esperanças da Áustria-Hungria de uma vitória rápida e a forçaram a manter consideráveis forças na frente sérvia, enfraquecendo sua capacidade de combater a Rússia. No início da Primeira Guerra Mundial, aproximadamente 80% do exército alemão foi mobilizado no oeste, seguindo o plano Aufmarsch II West. No entanto, o plano Schlieffen também estava em vigor, exigindo que as tropas alemãs marchassem pelo norte da Bélgica e da França, com o objetivo de cercar o exército francês e atingir a segunda área defensiva, que incluía as fortalezas de Verdun e Paris, além do rio Marne. A Áustria-Hungria invadiu a Sérvia e enfrentou o exército sérvio na Batalha de Ser e na Batalha de Kolubara em 12 de agosto de 1914. Contudo, nos dias seguintes, os ataques austro-húngaros resultaram em grandes perdas, marcando as primeiras vitórias aliadas na guerra e minando as esperanças da Áustria-Hungria de uma vitória rápida. Como resultado, a Áustria-Hungria teve que manter forças significativas na frente sérvia, enfraquecendo seus esforços contra a Rússia. A derrota da invasão austro-húngaro de 1914 na Sérvia é considerada uma das maiores vitórias do século XX. O Japão tomou posse das colônias micronésicas da Alemanha e, após o cerco de Tsingtao, assumiu o controle do porto de carvão alemão em Qingdao, na península chinesa de Shandong. A recusa Áustria-Hungria em retirar seu cruzador SMS Kaiserin Elisabeth de Tsingtao levou o Japão a declarar guerra não apenas à Alemanha, mas também à Áustria-Hungria. As forças aliadas conquistaram rapidamente os territórios alemães no Pacífico, deixando apenas postos de comércio isolados e algumas resistências na Nova Guiné. Na África, conflitos envolveram forças coloniais britânicas, francesas e alemães. As tropas francesas e britânicas invadiram a Togolândia e Camarões em agosto. Além disso, as forças alemãs no Sudeste africano atacaram a África do Sul, resultando em confrontos contínuos durante a guerra. Na África Oriental Alemã, liderada pelo coronel Paul von Lettow-Vorbeck, as forças coloniais alemãs travaram uma campanha de guerrilha que durou até 2 semanas após o armistício na Europa. A Alemanha tentou aproveitar o nacionalismo indiano e o pan-islamismo, incitando revoltas na Índia Britânica e buscando o apoio do Afeganistão. No entanto, o início da guerra testemunhou um aumento notável da lealdade à Grã-Bretanha na Índia. Comandantes de ambos os lados não conseguiram desenvolver estratégias eficazes para romper as trincheiras inimigas sem sofrer pesadas baixas. No entanto, a guerra viu o surgimento de novas tecnologias, como a guerra química e o tanque, que começaram a mudar o equilíbrio. Após a primeira Batalha do Marne, as forças da Tríplice Entente e da Alemanha tentaram romper as linhas inimigas em uma série de manobras chamadas de Corrida para o Mar. No entanto, essas tentativas falharam e as partes acabaram enfrentando uma linha contínua de trincheiras do Ducado da Lorena até a costa da Bélgica.
As trincheiras alemãs eram mais bem construídas, enquanto as trincheiras anglo-francesas eram consideradas temporárias, destinadas a serem rompidas em breve. Para romper o impasse, ambos os lados exploraram avanços científicos e tecnológicos. Em 1915, os alemães usaram gás cloro pela primeira vez na Segunda Batalha de Ypres, violando a Convenção de Haia. O uso de gás venenoso, embora não tenha sido uma arma decisiva, tornou-se uma das características mais temidas da guerra. Além disso, tanques foram desenvolvidos pela Grã-Bretanha e pela França, sendo usados pela primeira vez em combate pelos britânicos na Batalha de Flers-Courcelette, em 1916, com sucesso limitado. Com o tempo, no entanto, os tanques se tornaram mais eficazes, com os aliados produzindo um grande número deles, enquanto os alemães usaram alguns modelos próprios, bem como tanques capturados dos aliados. Essas inovações começaram a mudar a dinâmica do conflito. Em fevereiro de 1917, devido ao impacto significativo do bloqueio naval britânico, o Estado-Maior alemão convenceu o chanceler Theobald von Bethmann-Hollweg a declarar guerra submarina irrestrita na tentativa de forçar a Grã-Bretanha a sair da guerra. Eles esperavam que essa tática causasse perdas mensais de transporte britânico de cerca de 600 mil toneladas. No entanto, as perdas britânicas excederam 500 mil toneladas por mês de fevereiro a julho, atingindo um pico de 860 mil toneladas em abril. Medidas eficazes de escolta britânica reduziram a ameaça dos submarinos alemães após julho, evitando a escassez de alimentos no Reino Unido e levando os Estados Unidos a entrar na guerra mais cedo do que a Alemanha previa. Em maio, ocorreu um motim no exército francês, começando com a divisão colonial francesa. Os soldados se recusaram a obedecer ordens, chegaram bêbados e sem armas, e o motim se espalhou por mais de 54 divisões francesas, resultando na deserção de cerca de 20 mil homens. No entanto, apelos ao patriotismo, prisões em massa e julgamentos encorajaram muitos soldados a retornar à linha de frente, embora tenham recusado participar de ações ofensivas. A vitória das potências centrais na Batalha de Caporetto levou os aliados a convocar a Conferência de Rapallo e formar o Conselho da Suprema Guerra para coordenar o planejamento. Em dezembro de 1917, as potências centrais assinaram um armistício com a Rússia, liberando tropas alemãs para uso no Ocidente, onde o resultado da guerra foi decidido. Ambos os lados buscavam uma vitória decisiva, temendo agitação social e revolução na Europa. Além disso, no mesmo ano, o imperador Carlos I da Áustria tentou negociações de paz separadas com Clemenceau da França, mas as negociações fracassaram, levando a uma catástrofe diplomática. No início da guerra, os Estados Unidos adotaram uma política de neutralidade e busca por oportunidades de paz. No entanto, o afundamento do navio britânico RMS Lusitânia por um submarino alemão em maio de 1915, com cidadãos americanos a bordo, levou o presidente Woodrow Wilson a expressar preocupações, embora a guerra tenha sido evitada. A Alemanha suspendeu temporariamente seus ataques a navios de passageiros, mas a tentativa de Wilson de mediar a paz não teve sucesso. Ele também advertiu contra a guerra submarina irrestrita. Em janeiro de 1917, a Alemanha retomou a guerra submarina irrestrita, o que levou os Estados Unidos a entrar no conflito. O telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha buscava uma aliança com o México contra os Estados Unidos, foi interceptado e divulgado, aumentando o sentimento anti-alemão nos Estados Unidos. Como resultado, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Alemanha em 6 de abril de 1917. Os Estados Unidos, embora não formalmente parte dos aliados, se autodenominaram potência associada.
Eles rapidamente mobilizaram um grande número de soldados e enviaram reforços para a Europa. No entanto, houve discordâncias sobre o uso dessas tropas com o general John J. Pershing, comandante das forças expedicionárias americanas, resistindo à ideia de separar as unidades americanas para preencher as lacunas nas linhas de combate aliadas. Isso resultou na participação dos soldados dos Estados Unidos em operações de assalto frontal, uma tática que outras nações aliadas haviam abandonado devido às pesadas baixas. A contraofensiva aliada, conhecida como a Ofensiva dos 100 Dias, teve início em 8 de agosto de 1918 com a Batalha de Amiens, na qual as forças britânicas, dominicanas e francesas usaram mais de 400 tanques e 120 mil tropas para criar uma brecha nas linhas alemãs. O sucesso inicial causou um colapso acentuado na moral dos defensores alemães, levando Ludendorff a se referir a esse dia como o Dia Negro do Exército Alemão. Em vez de continuar a ofensiva em Amiens, os aliados mudaram seu foco para outros lugares, adotando uma estratégia de ataques rápidos e deslocamentos para explorar avanços bem-sucedidos e evitar confrontos prolongados. Os aliados seguiram com a Batalha de Albert em 21 de agosto e avançaram rapidamente pela linha Hindenburg. A resistência alemã enfraqueceu e, em setembro, os aliados estavam próximos da linha Hindenburg, forçando os alemães a recuar. Enquanto isso, a Bulgária, o Império Otomano e a Áustria-Hungria estavam se rendendo. O colapso dos impérios centrais ocorreu rapidamente, culminando com o armistício alemão assinado em 11 de novembro de 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil enfrentou pressões crescentes devido a ataques a navios brasileiros por submarinos alemães. Em 1917, o Brasil rompeu relações diplomáticas com as potências centrais, lideradas pela Alemanha. Depois que um navio brasileiro foi afundado, o Brasil confiscou navios alemães e, em outubro de 1917, declarou guerra às potências centrais. No entanto, a participação militar brasileira no conflito foi limitada, incluindo o envio de aviadores e médicos militares ao front e uma esquadra naval para patrulhar as costas africanas e o Mediterrâneo, com um foco em conter submarinos inimigos. A entrada do Brasil na guerra foi marcada por debates internos sobre sua participação no conflito. Assim, devido a várias razões, de conflitos internos, a falta de uma estrutura militar adequada, a participação militar do Brasil no conflito foi muito pequena, resumindo-se ao envio ao fronte ocidental em 1918 de um grupo de aviadores, do Exército e da Marinha, que foram integrados à Força Aérea Real Britânica, e de um corpo médico-militar composto por oficiais e sargentos do Exército, que foram integrados ao Exército francês, tendo seus membros tanto prestado serviços na retaguarda como participado de combates no front. A Marinha coube a maior participação militar brasileira no conflito, com o envio de uma esquadra naval com a incumbência de patrulhar a costa noroeste da África a partir de Dakar e o Mediterrâneo, desde o Estreito de Gibraltar, evitando a ação de submarinos inimigos. A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Compiègne. A Associação Comemorativa do Armistício relata que a última reunião que antecedeu a assinatura teve início às 2h15 da madrugada e durou 3 horas. Os alemães e os aliados finalmente concordaram com o acordo, que oficialmente encerrou as hostilidades em todas as frentes a partir das 11 horas daquele dia 11. O tratado, composto por 18 artigos, impôs condições rigorosas à Alemanha, incluindo o desarmamento de seu exército.
Patricia Craybon, escritora e historiadora, detalha este evento histórico em um artigo intitulado 100 anos após a assinatura do Armistício de Compiègne, o fim da Grande Guerra e o nascimento dos estudos internacionais, publicado na revista Relações Internacionais em 2018. Alguns dos termos mais significativos incluíram o fim das operações militares, a subsequente desmilitarização da Alemanha, a retirada de suas tropas e a entrega de material de guerra. A assinatura do Armistício de Compiègne marcou o início do pós-guerra, uma fase caracterizada pelas cicatrizes do conflito e por uma série de mudanças que afetaram todos os aspectos da vida daqueles que viveram durante essa guerra. Com este armistício, em 11 de novembro de 1918, as ações militares da Grande Guerra cessaram, abrindo caminho para a posterior assinatura dos tratados de paz que ocorreriam no ano seguinte em Paris. O conceito de uma guerra mundial foi inicialmente cunhado em setembro de 1914 por Ernst Haeckel, um biólogo e filósofo alemão. Ele previu que não há dúvida de que o desenrolar e a natureza do temido conflito europeu se tornarão a Primeira Guerra Mundial em todos os aspectos, fazendo referência a um relatório de notícias publicado no The Indianapolis Star em 20 de setembro de 1914. Antes da Segunda Guerra Mundial, os eventos de 1914-1918 eram geralmente conhecidos como a Grande Guerra ou simplesmente a Guerra Mundial. Muitos soldados retornaram com traumas graves, enfrentando a fadiga de combate, também conhecida como neurostenia, uma condição associada ao transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto muitos outros voltaram para casa com poucos efeitos duradouros. Sua relutância em falar sobre a guerra contribuiu para a crescente mitificação do conflito. Mesmo que as experiências de combate tenham variado amplamente entre os participantes, com alguns tendo passado pouco ou nenhum tempo na linha de frente, ou mantendo memórias positivas de seu serviço militar, a imagem generalizada compartilhada era a de sofrimento e trauma. O que achou desse vídeo? Esperamos muito que tenham gostado e contamos com o seu comentário. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo fascinante como esse. Até a próxima!